Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia. Atenção, o programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. Programa de hoje, nós retornamos às entrevistas. Depois de um longo e intempestivo inverno, a gente vai retornar às entrevistas. Mas antes, porém, eu quero agradecer duas autoridades aqui. A primeira, a Polícia Militar de Rondônia, na pessoa do Coronel Almeida, que me concedeu uma honraria na sexta-feira, lindíssima medalha, fiquei honrado demais. Muito obrigado aí, uma solenidade muito bacana, muito obrigado aí. E no sábado, eu então tratei de receber uma outra comenda, e esta outra comenda foi na maçonaria. Eu não sou maçom, mas a maçonaria me premiou, então muito obrigado, Academia Maçônica de Letras, que me deu essa honraria. Fico muito agradecido, então, ao Dr. Carlos Alberto Paraguaçu, que me concedeu essa honraria. Muito bem, telefone 992-14-5306, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Você participa, manda mensagem para nós. Quero abrir a Voz do Povo de hoje, falando a respeito da pandemia. Vamos lá então. Rondônia registrou 23 novos casos. A desgraça está indo embora mesmo, graças a Deus. Nenhuma morte nas últimas 24 horas. Isso é bem interessante, mas o fim de semana foi bem sangrento em Porto Velho, viu? A violência se arrasta ou arrasta. Rondônia destruiu o tecido social do estado, a capital como um todo. Criminosos rendem e agridem policial militar em casa e fogem levando seu automóvel. Criança conta para a mãe que estava sendo estuprada pelo marido da sua avó. São algumas das manchetes que estão no site rondonoticias.com.br. Marido apanha da mulher após ser pego teclando com outra no celular. O prefeito da capital exonera Luiz Cláudio Pereira da Agricultura e nomeia o Vinícius Miguel. São algumas das manchetes que estão no site rondonoticias.com.br. Você pode entrar no site, participar do programa. Teve muitos assaltos agora. Essa questão de estupro de vulnerável, e eu queria pedir aqui às delegadas de polícia, ao Ministério Público, queria pedir à Vara da Infância, todos ombreados na mesma convicção, tratar um pouco mais de perto essa questão. É pai com filha, padrasto sobretudo, e vai ficando assim, quer dizer, deixam como está para ver como é que fica e está ficando. Tantas crianças vão sendo então desamparadas. Queria pedir mais uma vez, Ministério Público, delegadas, Vara da Infância, enfim, as autoridades aqui de direito para tratar mais de perto dessa questão. Dando continuidade à Voz do Povo, então, eu quero fazer um registro da melhor oportunidade, então, aqui, de agradecimento. Na última sexta-feira, o prefeito da capital esteve aqui, a audiência arrebentou. O prefeito depois me ligou para dizer que estava muito satisfeito de ver como o ouvinte da Voz do Povo prestigia o programa. Então, tá aí
o agradecimento ao ouvinte, a presença do prefeito da capital aqui na Voz do Povo. E feitos então esses registros, a entrevista com 3 sindicatos. O Sindicato do Judiciário, cuja presidente Gislaine Caldeira, também o Sindicato da Saúde e a presidente Célia Campos, e o Sintero, que é o Sindicato da Educação, com a Leonilda Simão. Vamos tratar a respeito do Iperon. O Iperon, dia muito, e todo mundo sabe, é uma instituição que quebrou. Por quê? É um mistério. É um mistério. Tantos foram os recursos que entraram nos cofres da instituição. Muitos recursos. Fala-se numa aplicação desastrosa no Banco Santos. Pois é. E por que o Instituto quebrou? E se quebrou, quem deu causa a isto? Foi punido? Não foi punido? Afinal, é dinheiro público. O Ministério Público está onde nessa questão? Certamente o Ministério Público, os briosos promotores devem estar atentos a esta situação. Tribunal de Contas pode perdoar a dívida? Não sei. Acredito que não. Mas perdoa? Está no ar a pergunta, se os conselheiros quiserem responder. Tecidas essas considerações, a entrevista começa agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes e internautas, saúda a presidente do Sindicato Judiciário de Rondônia, Gislaine Caldeira, e registra a alegria de tê-la aqui. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda à Voz do Povo. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os ouvintes da Voz do Povo. Os cumprimentos estendidos também à presidente do Sintero, Leonilda Simão. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Arimar. Quero dizer aqui da satisfação dessa oportunidade que você está nos concedendo, enquanto sindicatos, cumprimentar todos os ouvintes, todos os internautas do programa Hora do Povo. A Voz do Povo. A Voz do Povo. Muito bem. Célia Campos, quanto tempo, né, Célia? A gente não se via. Boa tarde. É, seja Arimar. bem-vinda à Voz do Povo. Obrigada, Arimar. Obrigado por abrir o espaço para os Sindicatos Unidos. Aqui nós representamos mais 15 sindicatos, que somos 17 sindicatos, aqui temos 3, e estamos na luta, Arimar, contra a reforma da Previdência no Iperon, e hoje nós vamos tratar de vários assuntos aqui. Dar uma boa tarde também para os ouvintes da Hora do Povo. A Voz do Povo. A Voz do Povo, e um prazer reencontrá-lo, Arimar. É que a Hora do Povo foi eu quem comecei muitos anos lá, né? Muito bem. Para que o ouvinte se estabeleça na nossa entrevista, a pergunta é: como é que está a situação do Iperon, presidente Leonilda Simão? Como é que se chegou até aqui? Um pequeno histórico para o ouvinte se situar na questão. Na verdade, o que nós ouvimos que a situação do Iperon está muito complicada, né? Nós estamos, o que está sendo divulgado é que o Iperon precisa de uma reestruturação, que estamos realmente à beira da falência. E nós, enquanto sindicatos, nós queremos saber como que se chegou até isso. E só para você ter uma ideia, e todos sabem disso, que em nenhum momento, né, no decorrer de todos esses anos, o Iperon não deixou de fazer o desconto, né, nos contra-cheques de todos os trabalhadores. Portanto, nós, enquanto sindicatos, não podemos aceitar, né, essa situação que está sendo colocada agora, e que nós entendemos que, pelo menos o que está se propondo é para que o trabalhador pague, né, por esse, digamos assim, desmandos, né, que aconteceram ao longo da história aí dentro desse Instituto de Previdência. Há um rombo dentro do Iperon hoje? É o que se diz, que há um rombo dentro do Iperon e que é necessário fazer aí aprovar essa reforma, para que realmente o Iperon possa continuar dentro daquilo que se prevê de um instituto, que pagar aí as aposentadorias, né, de todos os trabalhadores. Qual é a dívida hoje do Iperon? A dívida do Iperon hoje,
14, né? 14, aproximadamente. 14 milhões. 14 milhões de reais. Bilhões de reais. É só dinheiro uma para parte, danar. Arimar. 14 bilhões significa arrecadação do estado de Rondônia praticamente por 2 anos. Só para se ter ideia. E esses 14 bilhões que me chama a atenção é que quando se fala no rombo do Iperon, se fala em 14 bilhões, mas não são só 14 bilhões. Porque o Iperon era para estar superavitado, então gastaram, sumiu, por má gestão, ou não está lá o dinheiro do servidor público, a contribuição e mais a dívida. Então, a dívida hoje, né, é 14 bilhões, mas gastaram o superávit também. Muito bem, se essa situação não for resolvida, Célia Campos, do Cinti Saúde, como é que vai ficar a aposentadoria dos segurados do Iperon? Então, é justamente por isso, Arimar, que nós estamos aí já há algum tempo reunidos e debatendo sobre essa história e tomamos a decisão de buscar a Assembleia Legislativa para nos ajudar nessa situação, porque que existe um rombo no Iperon, todos sabem. Dizem que é 14 bilhões, mas não sabemos se realmente é 14 bilhões, é isso que nós queremos saber. Você não tem acesso a esses números? Não. Como representante dos trabalhadores? Não, e é justamente isso que nós queremos saber. Onde acho que a Leonilda vai falar depois, mas nós queremos saber onde está esse dinheiro e como vai fazer essa reforma. Nós não vamos aceitar, da forma que estão querendo fazer, jogar no colo do servidor uma dívida que não é dele, né? É isso que nós queremos. E nós buscamos, na Assembleia Legislativa, tivemos reunião com os deputados, além do presidente da casa, fizemos um acordo, reunidos, todos os sindicatos unidos, estivemos lá no auditório, na Assembleia. O acordo era para que se formasse um grupo de estudos, um grupo de trabalho, para que todos... Foi criado um grupo de trabalho, já indicamos os nomes... Em ato próprio da Assembleia? Sim. Isso. Inclusive, o presidente da casa se comprometeu e pediu que 5 representantes participassem desse grupo de trabalho. Já foi indicado o nome desses servidores e parece-me que na sexta-feira isso aí... nós recebemos um documento do próprio presidente dizendo que não vai, que o grupo está prejudicado. Então, nós vamos cobrar do presidente, porque eu acho que um acordo firmado é um acordo firmado. A presidente eu acho que a palavra tem que valer. A presidente Siju sabe o que aconteceu para a Assembleia ter voltado atrás? Arimar, você fez uma pergunta bem importante aqui, eu só queria enfatizá-la. Nós temos um problema hoje, nos foi dado que temos um problema, né? E nós precisamos abrir esse problema, porque o que o funcionalismo público de Rondônia, o contribuinte do Iperon está vendo ao longo dos anos, é a apresentação de que há um problema e vamos ali correndo na Assembleia, porque a gente tem que tirar mais um pouquinho do contribuinte, que é o servidor, para poder dar conta de pagar o rombo. Isso vem desde 2010. Então, nós, dessa vez, nos organizamos, fizemos reuniões, apontamentos, e nós chegamos até o presidente da casa, que é o senhor Alex Redano, e solicitamos que nos ouvisse. Assim foi feito, nós estivemos na presença de mais de 10 deputados, e a nós foi assegurado que nos permitiria a formação de um grupo de trabalho. Por que disso? Porque nós, representantes dos trabalhadores, e aqui eu volto a dizer o nome do programa, A Voz do Povo, nós somos a voz dos contribuintes do Iperon e nós precisamos ser ouvidos. Vocês estão sendo alijados, então? Sim, foi nos garantido que seria constituído, inclusive formalmente, nós entregamos ao presidente da casa e, estranhamente, por interferência de outros poderes, nos foi avisado que haveria uma audiência pública que nos chamou a atenção em cima da hora e de uma forma até forçosa e desrespeitosa. Uma audiência pública não seria nos juízes de fato e direito desse processo, que é a Assembleia de Rondônia, foi realizada dentro do Tribunal de Contas.
Por quê? Os sindicatos participaram? Não, nós não Me participamos. responda daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Eu vou ao intervalo, volto com o segundo bloco da Voz do Povo, enquanto você prepara a sua mensagem e manda para nós. 992145306, WhatsApp da Voz do Povo. Mande mensagem, volte já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Chegou Plano de Saúde Ameron. Coparticipação zero. Menor mensalidade. Absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron. Coparticipação zero. Exclusivo para os servidores públicos. Especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Sabe aquela lâmpada no poste que não acende ou sempre falha? Agora ficou mais fácil avisar a prefeitura sobre esses e outros problemas. Chegou o app Endur PVH. Com a sua ajuda e do app, a prefeitura vai cuidar da iluminação da sua rua com mais rapidez e eficiência. Basta indicar a localização, escolher o tipo de problema e enviar uma foto. Baixe agora o aplicativo Endur PVH e vamos iluminar mais a nossa cidade. Prefeitura que faz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, trazendo sempre assunto de interesse social e debatendo com a coletividade rondoniense. O tema de hoje é o Iperon que quebrou, e estou aqui com 3 sindicatos, num rol de 17 que eles representam, tratando desta questão. Os sindicatos querem saber efetivamente o que é que aconteceu, para onde foi esse dinheiro, quem deu causa a isso, se foi punido ou se vai ficar de flosô, como se diz no popular, zombando da cara do servidor. Sua excelência ouvinte, manda mensagem para nós, 992145306, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. No bloco anterior, eu perguntava então à presidente Elaine Caldeira, e ela vai só complementar agora, a respeito da dívida do Iperon, como é que ela se estabeleceu e se os sindicatos efetivamente estão unidos para tratar dessa questão. Na sequência, a presidente do Sintero também vai colocar as suas impressões. Os sindicatos estão unidos nessa questão? Sim, nós temos um grupo de representantes dos trabalhadores. Nós nos organizamos em 2019, quando esse projeto chegou na Assembleia, nos mantemos fortes e unidos. Nós somos a representação de quem contribuiu com o Iperon e nós precisamos participar desse processo de forma democrática. Houve um perdão de dívida, presidente? Então, Arimar, nós precisamos que o Iperon, um dos primeiros pontos nessa reestruturação do Iperon, é que ele tenha transparência, porque a gente tem acesso a esse documento no ano de 2018, e me parece que até pelo poder que não poderia conceder esse perdão,
né? Então, nós precisamos que tenha transparência, que seja feito a abertura desse processo de diálogo, porque a gente não está aqui para negar o problema, a gente sabe que tem um problema para ser resolvido. Nós não estamos aqui para acusar levianamente ninguém, mas nós temos que ser respeitados. Vocês querem participação no processo? Participação no processo. Houve sim, respondendo a sua pergunta, houve um perdão. Muito bem. Presidente do Sintero, Lenilda Simão, pode complementar. Arimário, nós temos que deixar aqui muito claro sobre essa situação dos sindicatos. Então, o grupo dos Sindicatos Unidos, que está cada vez aumentando mais, nós começamos em 2019 com uma média de 17 sindicatos e hoje nós estamos chegando aí a um patamar de aproximadamente 30 sindicatos que estão vindo, né, para dentro dos Sindicatos Unidos para que nós possamos unir forças. E não tem como falar sobre essa situação do IPEROM sem voltar lá em 2016, quando os servidores já foram prejudicados, né? Quando a contribuição dos servidores passaram de 11,5 para 13,5. E recentemente, em 2019, foi aumentado novamente a contribuição dos trabalhadores, que foi para 14%. Então, assim, naquele momento que foi criado o Grupo dos Sindicatos Unidos, foi porque o governo apresentou um projeto que foi para a Assembleia Legislativa. Naquele momento, nós já tentamos o diálogo com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo e com o próprio IPEROM, para nós entendermos o que realmente aconteceu com o IPEROM, para que nós, né, hoje temos uma dívida tão alta. E o projeto foi, no nosso entendimento, o projeto que foi para a Assembleia Legislativa era um projeto extremamente prejudicial. Com isso, nós conseguimos estabelecer um diálogo com a Assembleia. Naquele momento foi interessante, porque foi aprovado em 2020, né, começou a aprovação aí de alguns pontos dentro da reforma, de forma fatiada. E aí a gente precisa deixar claro que nós entendemos que o Estado de Rondônia também tem que fazer as adaptações conforme a emenda constitucional 103. Nós não temos dúvida sobre isso. Tanto é que naquele momento, em 2020, nós conseguimos conversar com a nossa categoria, né, com os trabalhadores que nós representamos, de que pela 103, realmente Rondônia também deveria chegar a esse patamar de 14%, né, das contribuições dos servidores. Né? Então, esses pontos foram aprovados, aumentou o patronal, não no patamar que nós entendemos que deve ser aumentado, mas foi para 18%, então foi o que aconteceu em 2020. E qual foi o compromisso do presidente da Assembleia na época? Primeiro, que não ia aprovar o projeto no período da pandemia, o Laerte. Primeiro, o deputado Laerte, que não iria aprovar no período da pandemia e que, quando fosse aprovar, abriria esse debate com os trabalhadores. Então, na época, ficou definido que teria a audiência pública e que também nós construiríamos aí todo esse debate antes da audiência pública, para entendermos exatamente o que está acontecendo no IPEROM. Então, por isso que nós falamos aí em grupo de trabalho. No nosso entendimento, tem que ter o grupo de trabalho e depois abrir a audiência pública para que toda a sociedade, todos os segmentos sociais saibam o que realmente está acontecendo. Então, assim, Arimar, para nós... Há um mistério, então, nessa história? Para nós, o que aconteceu na sexta-feira não foi uma audiência pública. O que aconteceu? Porque o que disseram que aconteceria primeiro, o que foi nos relatado, aliás, foi feito um convite informal ao sindicato para que nós fôssemos numa reunião no Tribunal de Contas. E aí, mediante isso, nós sentamos com o presidente da Assembleia Legislativa e instituímos aí o grupo de trabalho, como já foi bem dito pelas nossas as companheiras aqui. Foi instituído o grupo de trabalho. Quando foi no outro dia, nós já ficamos sabendo que não haveria mais o grupo de trabalho e que o presidente da Assembleia estava nos convocando para uma audiência no Tribunal de Contas. Então, no nosso entendimento, a audiência pública, ela tem que se dar na Casa de Lei, na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa. O outro ponto, assim, que nós entendemos
que para ser audiência pública tem que ter a participação de vários segmentos da sociedade. Então, para nós do sindicato, nós não consideramos que houve audiência pública e nós não entendemos o porquê o presidente da Assembleia Legislativa, que precisa dialogar com o povo sobre o projeto que provavelmente vai chegar, porque aí nós temos que ainda dizer que o projeto que chegou na Assembleia Legislativa no ano de 2020, final de 2019, ele foi retirado. E foi retirado para sofrer alterações. Então, o projeto que estava lá, nós já não aceitávamos. Por isso que nós queríamos discutir regras de transições, saber como que está realmente a questão econômica dentro do IPEROM. Então, é isso que está em jogo. Estão querendo aprovar algo que nós não sabemos o que aconteceu. Nós não conseguimos, né, ter esclarecimento sobre a situação econômica do IPEROM. Chegou a esse patamar, né, de uma dívida enorme de bilhões. Por quê? O que aconteceu? E mais, por que nós queremos um grupo de trabalho? Para que as decisões aí nesse projeto aprovado, aliás, o que tiver nesse projeto aí que vai ser aprovado, não seja apenas para prejudicar os trabalhadores, né? Que também os poderes se comprometam, né? O Estado se comprometa. Vamos todo mundo aí fazer uma força-tarefa, até porque quando a gente analisa, o servidor já foi penalizado quando aumentou aí a alíquota de contribuição. Se eu entendi, então, esse grupo de trabalho seria para dar conhecimento público aos principais interessados, trabalhadores, do que efetivamente aconteceu no Instituto e dali serem buscadas as soluções. É isso? Exatamente. Nós queremos, dentro desse contexto aí, apresentar soluções também. Muito bem. São 12 horas e 30 minutos em Porto Velho. Mande mensagem para nós, 992145306. Se a Assembleia Legislativa ou o Tribunal de Contas desejarem vir aqui também, já fica estendido o convite no ar aqui, já estão convidados, tá bom? Então, vou fazer o segundo intervalo, volto com o próximo bloco da Voz do Povo. Peço a você para acessar o site rondonoticias.com.br, ficar por dentro de tudo, mas peço encarecidamente também que você vá no YouTube agora, se inscreva, porque a gente vai transmitir esse programa por lá também, tá bom? Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Chegou Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Menor mensalidade, absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de Saúde Ameron. Coparticipação 0. Exclusivo para os servidores públicos. Especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz. Vou te mandar um abraço aí, um grande amigo, doutor Mohamed. Vou lá na Manara comer um churrasquinho, um charutinho lá.
melhor da cidade. Doutor Ramos, um grande abraço. Rondoniense, luxo, homem de escola. Grande abraço a ele, obrigado aí por estar prestigiando a voz do povo. Juiz de direito, filho da cidade de Porto Velho. Muito bem, deixa eu atender sua excelência o ouvinte do programa. O ouvinte já está aqui conosco, Rui Wellington de Lima de Oliveira, em Paraná. Essas mulheres representam forte atuantes. A Ângela Lúcia Tiago Dobler. Bom dia, Lúcia. Muito obrigado. Maria Luísa Rolim. Boa tarde, Maria Luísa. Lucas Silva. O Iperon quebrou? Ele pergunta. Fernanda Moraes. Boa tarde, Fernanda. O Fred Nunes. E o MP não vê isso? Raimundo Santana. Caerd e PAN. Por que quebram, hein? Aliás, o presidente da Caerd, eu soube, foi pedido demissão, né? O Adailton Silva pergunta ao presidente do sindicato se o tribunal já está atendendo pessoalmente a população. Daqui a pouco ela responde. E já eu prossigo aí. Bom, vamos saber agora, então, da presidente Gilaine Caldeira do SINJU, Sindicato Judiciário, sobre esse grupo de trabalho. O sindicato, então, quer participação nesta questão do Iperon. Quer que se constitua um grupo de trabalho, mas o sindicato tem proposta? Arimar, nós temos, porque nós temos um problema e para se resolver um problema, não podemos permitir que faça mais uma reforma. Veja bem, na via da contramão, estão discutindo uma reforma que sequer foi protocolada na Assembleia de Rondônia ainda. Aí fizeram uma audiência aí, diz que chamou o setor produtivo, que chegou lá não sabia o que estava fazendo ali. Então nós precisamos ter acesso à proposta, ter acesso a documentos. E o que esse grupo de trabalho quer? Propõe. A primeira coisa é que confiança não se ganha, se conquista. Então, se o Iperon não conseguiu administrar até agora, nós sabemos o porquê. Porque ele não é estruturado e não tem independência. Então, o primeiro ponto é a reestruturação do Iperon. E quando se fala nisso, tem que se elencar os pontos que isso deva acontecer. O primeiro é concurso público para auditor, para gente capacitada dentro do Iperon. Iperon não tem? Não tem. Tem muita política dentro do Iperon e o que nós estamos vendo é esses desmandos aí e esse dinheiro do povo, do contribuinte, que eu me sinto lesada. Eu estou pagando um seguro e estão querendo não me entregar o que eu contribuí. E o segundo ponto é os poderes entregarem a confecção das suas folhas de pagamento para o Iperon. Nós vamos fazer a reforma correndo aqui, não tem como estruturar. Tem sim. Tribunal de Justiça tem uma pessoa que faz a folha. Manda essa pessoa cedida por 6 meses, até tal tempo de um concurso, e entregar para o Iperon. Reestruturação do Iperon é o primeiro ponto. No estado de Rondônia, nós somos um todo. Nós precisamos do agronegócio, nós precisamos dos servidores. Uma coisa que ninguém lembra. O nosso salário, ele gera economia no estado. É aqui que a gente consome. Nós não somos despesa só, não. Nós somos uma prestação de serviço de excelência, nós somos a funcionalidade do Estado e nós somos consumidores. Então, nós precisamos o quê? De ser reavaliado nesse grupo de trabalho, apontamento, dentre eles. Nós queremos saber como é que estão as isenções do Estado, quem o Estado está isentando, a título de exemplo aí de 85%, e qual é a contrapartida. O superávit dos poderes, Tribunal de Justiça está com 60 milhões de superávites. Nós queremos saber o honorário de sucumbência dos procuradores. Como é que está sendo diluído isso? A dívida ativa está sendo cobrada? O desconto dos precatórios não seria uma possibilidade de melhorar para o Iperon? BNDES está aí com empréstimo de 3%, 4%. Toda vez a gente vê o estado de Rondônia se posicionar, e graças a Deus, que está em crescente andamento, que está em crescente desenvolvimento. Vamos lá pegar a 3%, porque o Estado pode fazer isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é a obscuridade, quando se fala de Banco Santos. Eu li uma matéria, e está pública, que o Banco Santos começou a fazer a liquidação da massa falida. Eu quero saber, com transparência, quanto foi aplicado no Banco Santos e quanto o Iperon recuperou. O Iperon judicializou, recuperou, por quê? Porque o Banco Central tem afirmado que a massa falida do Banco Santos
é suficiente, tem capacidade de liquidação. Então, as autoridades de plantão aí, não se pode brincar de fazer uma reforma da Previdência, não. Nós queremos participar e nós vamos dessa vez. Porque o trabalhador não pode ser lesado e as pessoas, os poderes, ainda fazer parte e não tomar um posicionamento. Só para clarear, o Banco Santos ele foi liquidado pelo Banco Central, só para o ouvinte entender a nossa situação aqui, foi liquidado pelo Banco Central e, segundo consta, teria um valor dos servidores públicos, em nome do IPERON, aplicado na instituição e que tudo ficou debaixo do mais absoluto silêncio. Ninguém nunca veio a público dizer o que efetivamente aconteceu. Se o IPERON perdeu, se não perdeu. Se quem aplicou pagou por isso, pelo erro, ou se o servidor público, que não tem absolutamente nada a ver com isso, é quem vai levar nos ombros essa dívida que não fez. Só para o ouvinte entender, então. Bom, vou inserir na entrevista agora o diretor do Sinju, o Ricardo Paraíso, para colocar as suas impressões a respeito dessa questão e como é que os sindicatos se uniram e se estão em bloco trabalhando essa situação. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Arimar. Boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes da Hora do Povo. A Voz do Povo. A Voz do Povo, perdão. Arimar, é o seguinte, como já dito pelas companheiras aqui, as colegas, o IPERON, ele causa assim uma névoa, uma bruma tão espessa que se não fosse trágico... Envolta em mistério. Em mistério, né? Veja bem, o Estado de Rondônia tem responsabilidade objetiva sobre o IPERON. Por quê? Eu vou chegar já nessa questão. Exatamente. Então, é o Estado quem coloca lá o presidente, colocou os diretores, e a falha dessas pessoas na condução da administração do Sinju recai diretamente ao Estado. E o Estado de Rondônia, quando digo Estado, é o Executivo, está se furtando da sua responsabilidade, Arimar. No tocante à união dos sindicatos, essa nunca teve tão forte, né? Em 2019, quando foi pensado esse grupo, nós não imaginávamos que ele fosse tomar essa proporção que tomou de união entre os sindicatos. Muito bem. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, o que acha disso, hein? Manda mensagem para nós, 992145306, o WhatsApp da Voz do Povo, o ouvinte já está aí. E eu vou agora já começar a fazer os registros necessários. Perguntar então a Célia Campos. O ouvinte pergunta aí, Célia, o IPERON quebrou? Pode responder, o ouvinte é o Lucas Silva. Pode falar com o Lucas aí. Ô Lucas, bom dia. Obrigado por estar aí assistindo, ouvindo, né, os sindicatos. Espero que você seja servidor público, né? Para ver que os sindicatos estão unidos aí lutando por todos os servidores públicos, isso é fato. Presidente Leonilda, o Fred Nunes pergunta qual foi a ação do Ministério Público até agora sobre isto. Então, na verdade, a ação do Ministério Público, na nossa avaliação, até agora, até o presente momento, foi uma ação de não externar para a população o que realmente aconteceu com a população, com o IPERON. Então, nós estamos ouvindo, né, que o IPERON quebrou há algum tempo, né, e que precisa passar, né, por adequações, precisa passar por uma reforma, mas as manifestações que nós entendemos, por exemplo, do Ministério Público, que deveria dizer para a sociedade, né, para a sociedade em geral, para nós que somos sindicatos, que representamos os trabalhadores, que todo mês pagou fielmente aí a sua contribuição, então assim, não houve, compulsoriamente, não houve essa manifestação do Ministério Público, e aí a gente fica em dúvida, será que o Ministério Público não acompanhava essa situação para tomar providência para que, que a população não fosse prejudicada, principalmente os contribuintes? Presidente Gislaine, o Antônio Carlos está perguntando por que os sindicatos só gritaram agora? Bom, eu vou responder o que falaram para mim, porque eu assumi o Sinjur em 2018. E em nenhum momento eu estou vendo omissão por parte das representações que estão agora. Em nenhum momento. Então,
Uma coisa que não existe no nosso meio é omissão. A gente tem muita dificuldade de acesso, de nos dar voz, e nós estamos fazendo isso, estamos tentando acordar. Eu observei aí que você leu uma pergunta, o Iperon está quebrado. O próprio servidor que está sofrendo a causa e que vai vir o efeito para ele não está sabendo. Então, assim, nós estamos tentando acordar quem está dormindo. Há risco de suspender pagamento daqui a uns dias? Arimar, eu não acredito, porque eu não estou vendo pressa por parte do governo de Rondônia. Nós estamos aí, eu vou ser bem sincera, como sempre sou. Nós estamos na iminência de uma eleição. O governo de Rondônia, se falar assim, acabou o dinheiro, ele aguenta 2 anos. Então, ele tem caixa para isso, do superávit dos poderes, já elenco aqui a fonte. Então, está havendo uma certa pressão e eu vou esclarecer ao ouvinte por quê. Recentemente, o Tribunal de Justiça abriu concurso temporário, para cargo temporário de função que é efetiva. Isso é um rombo no Estado. Por quê? Porque ele passa a contribuir, esses contratados, para a União. Além de todos os prejuízos, que eu não vou entrar aqui, porque não é o local e nem a causa, ele passa a contribuir para a União e não para o Estado com o Iperon. Então, nós já estamos com um problema. Aí, o que é a questão X? O Tribunal de Contas notificou os poderes, em especial ao Tribunal de Justiça, no ano de 2018, que tem previdenciário financeiro e o capitalizado. O capitalizado está superavitado e o financeiro está com déficit. Aí a proposta incrível dos poderes, que querem a toque de caixa, sem conversar, sem ver o problema. Vamos juntar os dois fundos, porque a dívida, que não é de 14 bilhões, mas que estão falando em 14, porque gastaram o ativo, é de 14 bilhões. Nós temos 2 bilhões no fundo capitalizado, que significa dizer que por 5 anos, 6 anos no máximo, o Estado aguenta pagar. Então, não vamos mexer nas nossas benesses, não vamos exonerar, não vamos fazer a coisa certa e vamos gastar aqui, correr e aprovar. Não, dessa vez não. E quando o ouvinte aí pergunta, estão omissos os sindicatos? Não estamos omissos. E se não nos ouvirem, infelizmente, vamos chegar à judicialização desse processo, mas vamos. Bom, está na hora do intervalo. Eu volto com o último bloco do programa, já com a presença maciça do ouvinte. Quero abraçar o empresário de Seu Fernandes, da Rede Antena, ligado na Voz do Povo. A Irani Elias. Boa tarde, Irani. Deus abençoe você e toda a equipe. Muito obrigado, amém, muito obrigado. O Eduardo Schumacher está na Voz do Povo. O Wagner Lopes. Boa tarde, amigo Ariquemes, ligado em você. Obrigado, pessoal de Ariquemes aí. Socorro Moraes, do Sindilé, também está ligada na Voz do Povo. Está dizendo, Pedro Braga aí, está dizendo para informar a respeito da situação do governo do Estado. Qual foi a posição do governo do Estado? Muito obrigado. Também está na Voz do Povo a Juliana. Vou fazer um intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Chegou Plano de Saúde Ameron, coparticipação 0.
menor mensalidade, absorção de carência e inclusão de agregados como pai, mãe e netos. Plano de saúde Ameron, coparticipação 0. Exclusivo para os servidores públicos, especial para os servidores da educação. Assine já. Ameron Saúde, quem tem, vive mais tranquilo. Sabe aquela lâmpada no poste que não acende ou sempre falha? Agora ficou mais fácil avisar a prefeitura sobre esses e outros problemas. Chegou o app Endur PVH. Com a sua ajuda aí do app, a prefeitura vai cuidar da iluminação da sua rua com mais rapidez e eficiência. Basta indicar a localização, escolher o tipo de problema e enviar uma foto. Baixe agora o aplicativo Endur PVH e vamos iluminar mais a nossa cidade. Prefeitura que faz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, tratando da quebra do Iperon. Triste isso, não é? Meu Deus. O Joelson Chaves de Queiroz está na Voz do Povo, a luta continua. Dona Davina Nascimento está na Voz do Povo e pergunta: gostaria de saber qual é o papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos deputados. Para que servem deputados que não defendem servidores? Ricardo Paraíso. Arimar, fala com Dona Davina. Dona Davina, boa tarde, obrigado pela pergunta. Dona Davina, a senhora sabe que nós, população, esperamos muito dessas autoridades e nem sempre a resposta vem. No que diz respeito ao Ministério Público, com a vênia devida, entendemos que o Ministério Público é quem cuida dos direitos difusos e coletivos. E num caso como esse, tá postada aí a omissão do Ministério Público, na minha modesta opinião. Sobre os deputados, são eles que irão decidir esse futuro. E se eles não deixam que nós, servidores, mostremos possíveis soluções, o que vamos esperar de um parlamento que se acovarda num momento como esse? Não temos muito o que esperar. Rita Leandro, meu Deus, o que é isso? A Dioneida Castoldi. Não vamos pagar essa conta, não. A Patrícia Marques, sorrateiramente o Estado quer colocar nos ombros dos trabalhadores públicos a dívida pela ineficácia dele próprio. O Adailton está na Voz do Povo. O Juarez Correia está em Cruzeiro do Sul, no Acre. Muito obrigado. Qual o papel do Estado, então, presidente do Sintero? O que o Estado já disse até agora sobre isso? Pergunta o Antônio Carlos. Olha, na verdade, nós precisamos também saber qual é o posicionamento claro do Estado em relação a isso. Porque os sindicatos, desde 2016, e aí eu quero bater nessa situação que não há omissão dos sindicatos, porque desde 2016, quando foi aprovada a alíquota de 11,5% para 13,5%, os sindicatos estavam dentro da Assembleia Legislativa dizendo que essa discussão deveria ser aprofundada. E mesmo assim, a toque de caixa naquele momento, a Assembleia Legislativa aprovou e a partir de então, nós continuamos aí cobrando um posicionamento do próprio governo do Estado, do atual governo do Estado, quando nós instituímos aí o sindicato em 2019, para que sentassem conosco e debatessem conosco aí os problemas hoje que afetam o Iperon. Então, nós entendemos que o governo do Estado precisa sentar com os sindicatos e passar para nós o que o Estado pensa disso. Né? O Executivo, que é o principal gestor do Fundo Iperon, do Fundo Previdenciário, através do Iperon. O que realmente o Estado está pensando para que nós possamos realmente avançar dentro desse grupo de trabalho? Olha, a audiência está lá em cima, eu estou lotado aqui, lotado. E eu vou pedir então para a gente procurar já ir direto com o ouvinte aqui, que é para o ouvinte ver o que ele disse, envolver a sociedade no debate do Iperon. César Feres está na Voz do Povo, muito obrigado. Que história é essa? O Iperon está quebrado? O que vai acontecer com quem tem aposentadoria lá? Pergunta o Zé Roberto. Quem responde?
No nosso entendimento, para que não aconteça nada, nós precisamos ampliar o debate. Porque o que está sendo posto agora é que, se não resolver o problema e aprovar essa reforma aí que prejudica os trabalhadores, que os trabalhadores serão penalizados. Então, assim, por isso que nós estamos pedindo, abra o debate, mostre o que realmente está acontecendo e dentro de um grupo de trabalho nós vamos contribuir para achar alternativa que não pese apenas para os trabalhadores. A Marília, são mulheres de fibra que lutam em prol do servidor. Manda abraço a vocês, a Marília. Obrigada, Marília. Outro efeito das indicações políticas ridículas de governos anteriores, diz o doutor Ricardo de Ariquemes, um abraço, doutor Ricardo. Esse problema é gravíssimo, a CAERD é o mesmo elefante branco, igual o Iperon. Boa tarde, que bom que os sindicatos estão unidos. Pela primeira vez eu estou vendo isso, de Dona Helena do Tancredo Neves. Deputados estão querendo dar um golpe nos servidores públicos. A verdade é essa, diz o Sidomar. Parabéns pelo programa, não teve a crônica de hoje, o Alexandre. Amanhã tem a crônica, tá, Alexandre? Hoje eu deixei o espaço inteiro aqui para os sindicatos. Mas amanhã eu trago a crônica, tá bom? Parabéns pela crônica, muito obrigado. O Zé Carlos me cumprimenta pelas comendas que recebi, eu agradeço a gentileza dele. Estão vacinando onde hoje? No shopping, no Porto Velho Shopping, pergunta o Ronaldo. Os trabalhadores são os que mais se arrebentam, sempre é assim. É a Márcia enfermeira, o que você diz a Márcia aí? Oi, Márcia, boa tarde. Realmente, Márcia, é justamente por isso que os sindicatos estão unidos para tentar entrar nessa briga, para que não caia sobre o trabalhador essa dívida do Iperon. Eu acho que temos, Arimar, aqui, nós vamos lutar até o momento que a gente pode. Então, peço para os servidores, Arimar, que fiquem atentos para a luta dos sindicatos. A Maria Júlia, do Conjunto Santo Antônio, está na Voz do Povo, bate palmas para o programa e diz... Já que a presidente do Sinju fala que há um superávit dos poderes, que tal cada um ofertar um pouco do que tem nesse sacrifício para resolver a questão, presidente? Arimar, a gente já tem lei, legislação... Com a Maria Júlia. Maria Júlia, respondendo a sua pergunta, nós já temos legislação estadual que determina isso, mas o que nós queremos é transparência nesse devolver, ver a aplicação, participar desse processo para que realmente chegue esse dinheiro para cautelar o prejuízo que deixaram lá para gente. Muito bem, o Paulo César quer saber, e a Polícia Federal não está por perto, não? A pergunta do Paulo César. O Wellington Louro pergunta sobre o Ministério Público, Tribunal de Contas, e nessa situação do Iperon, segundo ele, eles estão calados. Boa tarde. O Iperon recebeu de volta a aplicação que fizeram no Banco Santos. Pergunta o Adão Conceição. Uma pergunta isso. O Iperon recebeu de volta a aplicação? No nosso entendimento, se tivesse recebido, hoje nós não estaríamos passando pela situação que estamos. Então, nós precisamos saber exatamente isso. Precisamos de esclarecimento do governo do Estado, do Tribunal de Contas. É isso que nós precisamos saber do Tribunal de Contas. E a Marileia está na Voz do Povo. Os salários dos deputados continuam intactos. Um abraço. A Marileia, que está ligada com a gente. O João do Socialista também diz a mesma coisa parecida. E os salários dos parlamentares, como fica? CAERD também está, um Deus dará. Chame o presidente do nosso sindicato para ele levantar a caixa preta da CAERD. É o Severino, tem 26 anos de empresa. Infelizmente, o coronel Marco Rocha... como é que é, meu Deus do céu? Eu não entendi muito o que ele diz, eu vou tentar ver daqui a pouquinho. Já volto, então... Ele fala a respeito do hospital, é o Marcelo Álvaro. Já vou para a tua pergunta, viu, Marcelo? Já imaginou trabalhar a vida inteira e não conseguir se aposentar? Mande um alô pro pessoal do HB. Estamos ouvindo aqui no setor geriátrico, é o Paulo Oliveira. Um abraço ao pessoal do HB, muito obrigado.
sobre essa questão, presidente. Já imaginou trabalhar a vida inteira e depois não ter como receber? Fale alguma coisa aí para o meu ilustre Paulo Oliveira. Complicadíssimo. E aí, falando dos nossos trabalhadores em educação, aqueles que trabalham por um salário mísero, um salário baixíssimo. E quando chega lá, cumprindo tudo que diz a legislação, né, previdenciária, chega lá no final e não ter a certeza que vai conseguir ter esse benefício dos valores que ele aplicou durante toda uma vida, né, uma vida de trabalho. A Juliana faz elogios a mim aqui, diz que esse é o único programa que vai ter coragem de tocar nesse assunto. Segundo ela, os demais não darão vez aos sindicatos para debater a questão. Olha a voz do povo, demagógico seria se eu não abrisse espaço para todo mundo, não é não? Muito bem, vamos lá. Muito obrigado, Juliana. A dona Alaide, moradora do Alphaville. Parabéns, Arimar, por levar os trabalhadores para serem ouvidos. Toque na ferida dos altos salários também, do governo estadual, municipal, enfim. Tá bom, dona Laide, muito obrigado. Enisvaldo, sou professor aposentado, eu faço a mesma pergunta do colega aos sindicatos. Estão unidos só agora que viram esse problema? Diz o Enisvaldo. Eu acho que a gente já foi bem enfático em responder que não, que nós estamos tentando ter voz e eu gostaria, nessa tentativa de ter voz, de ser ouvido, de pedir a participação. Por exemplo, o Iperon tem rombo lá, mas quem causou isso? Nós sabemos que recentemente a Polícia Militar estava lá no Iperon e saiu sem fazer o aporte. Então, eu vou pagar pelo policial militar que estava lá no Iperon, o civil vai pagar, então a gente tem que ter participação nesse processo e fazer os apontamentos. Então, eu digo para você que não há omissão, mas eu quero fazer um convite também, devolver a você também essa participação. Nós, os sindicatos, estamos agindo e provavelmente vai chegar momento que a gente convida, como na última segunda-feira, para as pessoas participarem, adesivarem seus carros, se fazerem presentes na Assembleia de Rondônia, bater nas costas do deputado estadual que foi eleito para representar o povo e que tem nesse momento que ter compromisso com a população do estado e com o contribuinte do Iperon. Então a participação dos sindicatos está havendo e eu convido a todos os colegas, aos colegas do Judiciário, que se façam presentes nesse processo. É uma tragédia, diz o Rodolfo. Ele pergunta, se eles aprovarem esse toque de caixa, presidente Leonildo, o que vai acontecer? Na verdade, nós precisamos evitar que seja aprovada a toque de caixa, né? Então, esse é o objetivo do sindicato, porque se aprovar, com certeza, o que vai acontecer? Prejuízo ao trabalhador. Até porque, e aí a gente precisa deixar bem claro aqui, nós ainda não sabemos o conteúdo do projeto, porque o projeto que estava lá, que já era extremamente prejudicial, foi retirado para sofrer alterações. Então nós não sabemos ainda o conteúdo, mas o que nós já sabemos nos bastidores, que é para prejudicar um pouco mais os trabalhadores. Então precisamos... O ouvinte que trabalha no Iperon pede para não se identificar, naturalmente a gente não vai identificá-lo aqui. O sigilo da Constituição garante isso. Colocaram um picolezeiro para administrar o Iperon, deu nisso. Os servidores não sabem da missa 1/3 do que está acontecendo no Iperon. Sobre o Banco Santos, tem aplicações financeiras que nem existiram, mas foram usadas como pano de fundo para desviar dinheiro do Instituto. Está dizendo ele aqui. Está aí colocada a questão. Também está na Voz do Povo, muito obrigado aí o Milton. O Milton está em Ji-Paraná. Também em Ji-Paraná está o professor Crispim. Essa é a Voz do Povo, leva todo mundo. Zequinha Frazão, tá ligado lá em Anastácio, no Mato Grosso. Um abraço, muito obrigado. Também está na Voz do Povo o Zé Antônio, Alvorada do Oeste. Abraço, Alvorada. Olha só, essa história do Iperon é um negócio cabeludo. Desde que ele morava em Porto Velho, que ele tomou conhecimento do que efetivamente acontecia por lá. Essa história do Banco Santos até hoje ninguém explicou e todo mundo silenciou. Tem farinha nesse angu, Ricardo? Pergunta o meu ouvinte. Como é o nome do ouvinte, Alimar? Rapaz, eu fechei. Bom, mas respondendo a ele, tem farinha grossa, viu? Quando aconteceu, é porque quer se esconder algo, né? Então, tem farinha grossa. E eu quero salientar aqui, Arimão, um ponto importante. Os servidores que são aposentados, os pensionistas, como já
falado aqui, eles também são consumidores. Então, o não pagamento das pensões das pessoas, as suas aposentadorias, vai refletir diretamente na economia do Estado. Ou eu pergunto ao pessoal que produz, vocês não querem o dinheiro do aposentado? É uma pergunta que fica no ar. Muito bem. E o Antônio José do Nascimento Nunes está ligado na Voz do Povo, aqui no centro da capital, está ele com a família. Abraço a esposa dele, a Célia, e o Antoninho, filhinho dele, também ligados na Voz do Povo, gostam da Voz do Povo. E o meu ouvinte diz assim: caso os sindicatos tenham acesso a este processo, quais seriam as soluções que vocês poderiam oferecer? Na verdade, nós entendemos que a criação do grupo de trabalho é de extrema importância, porque lá, né, nesse grupo de trabalho, com a participação dos sindicatos, com a participação dos poderes, executivo, né, e os demais, nós podemos conjuntamente achar soluções. No nosso entendimento tem que ser discutida a questão das isenções, na nossa avaliação tem a questão dos aportes, né, dos poderes que podem vir aí para tentar amenizar essa situação, tem a questão do agronegócio também que tem que ser colocado aí na mesa, essa participação no sentido de contribuir para que se resolva realmente esse problema e que as soluções elas venham a partir desse debate, né, dessa construção, e nós entendemos que é possível sim, desde que haja boa vontade por parte do executivo, colocar realmente a situação às claras, o que aconteceu e o que pode ser feito aí para amenizar a situação do Iperon. Muito bem, o diretor Ray Lavaredo, o diretor da emissora, naturalmente sentindo a audiência bem alta e com a sensibilidade em favor do servidor, ele então estende um pouquinho mais o programa, só para a gente finalizar aqui. Eu agradeço a ele. Muito obrigado. Vamos continuar a atender Sua Excelência, o ouvinte do programa. Um minutinho, por gentileza. A Dioneida Castoldi está na Voz do Povo, também a Patrícia Marques. Sorrateiramente, o Estado quer colocar nos ombros dos trabalhadores públicos a dívida pela ineficácia do Estado. O Juarez Correia está na Voz do Povo também. A Sâmia Karine Pilate. É um absurdo que o governo do Estado de Rondônia vem fazendo com os servidores públicos. A Neira Cláudia, excelente ideia, unir os sindicatos. Também está na Voz do Povo aqui o Jean Sincero. Tony Conissu, 3,4 deputados e nada nos representam mais, a não ser regalias para eles, nosso direito não está garantido. Abraço, representante de sindicato. O Jorge Câmara está em Guajaramirim, também ligado na Voz do Povo. Eu agradeço. Para finalizar, presidente, Gislaine. Arimar, eu quero só enfatizar que a transparência nesse processo é fundamental, é necessária, porque, veja, aqui foram faladas várias coisas, né? Se a massa falida do Banco Santos, o Banco Central, está dizendo que tem capacidade de recuperação nesse momento, é preciso saber se realmente foi, quanto foi investido e se houve recuperação. É preciso saber sobre uma história aí de perdão de dívida pública que não existe. É preciso que nós entendemos o que está às claras, porque tem parecer do Tribunal de Contas desde 2013 que já apontava o problema. E qual é a brilhante solução que estão querendo, desculpa a frase, mas enfiar a goela abaixo do trabalhador do Estado agora? Que o fundo capitalizado, que vai dar um fôlego para se não se resolver o problema mais uma vez, para que ninguém, o meu não pode mexer, aqui não, aqui é colar, então dessa vez não, porque o que estão querendo fazer é pegar uma madeira de lei, que é o fundo capitalizado, que está saudável, e juntar com a madeira que está com cupim para aguentar 5, 6 anos aí, e jogar de novo daqui 5, 6 anos nas nossas costas de novo. Dessa vez é preciso clareza, transparência, gestão eficiente dos poderes e principalmente a participação dos sindicatos. Nós temos apontamentos, nós podemos trabalhar com atuário. Outra coisa, essa história de que vai fazer uma reforma sem demonstrar de onde saiu, para onde está indo, está errado. A gente precisa de números, de apontamentos, porque só deram número para nós do déficit. Eu quero saber do ativo, cadê os números que não estão entrando? Por quê? Chegamos ao final da Voz do Povo de hoje. Eu quero registrar também
o apreço do advogado Geraldo Tadeu Campos, dos mais brilhantes profissionais, operadores do direito em Rondônia, que cumprimenta-as pela entrevista. Bom, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer ao diretor do Sinju, Ricardo Paraíso, a presença aos microfones da Voz do Povo. Obrigado, Ricardo. Arimar, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado também a Célia, presidente do Sind Saúde. Obrigado, Célia. Obrigado, Arimar. E aproveito esse momento para passar uma mensagem para os servidores, para que eles fiquem atentos, que se informem a respeito não só da Previdência, mas também da PEC 32, que vem fazer a reforma administrativa. Aliás, já peço um espaço aí para a gente vir tratar da reforma administrativa, que é outra bomba aí para o servidor. E muito obrigado, agradecemos também ao diretor do programa, que aumentou o espaço aí pela abertura. Railon Alvareda. Isso, senhor Railon Alvareda, muito obrigado por abrir o espaço e também dilatar o espaço aí para a gente falar. Obrigado, presidente Gilaine. Quero agradecer o espaço, a oportunidade da Voz do Povo, de nos dar voz aqui, de dar voz para os contribuintes de Rondônia que nesse momento estão sendo lesados. Obrigado, presidente do Sintero, pela participação no programa. Obrigada, Arimar. Obrigado ao diretor, da rádio por essa oportunidade e dizer que nós precisamos da união dos trabalhadores, que nesse momento a gente faz o chamamento para que todos os trabalhadores filiados aos sindicatos estejam atentos, porque essa luta ela está apenas iniciando e que nós precisamos de um desfecho que realmente vá de encontro ao que nós fazemos todos os dias, que é defender a classe trabalhadora. E a união dos sindicatos é muito importante. Nesse momento é a reforma da Previdência Estadual, mas nós temos aí a PEC 32, que nós não podemos deixar aí de fazer a discussão. Chegamos ao final da Voz do Povo de hoje, abraçando ainda a Carmen Lúcia Silveira, também o Rui Wellington, que está aqui conosco, Silvanildo Martins. Parabéns aos sindicatos. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente, a Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. 103,1 Supermercados Irmãos Gonçalves. Onde comprar é um barato. Informa a hora certa. 1h10. É festa, é aniversário de 2 anos do Irmãos Gonçalves na Zona Leste. Uma festa de preços baixos pra você. Arroz Soltinho tipo 1 5 quilos, R$16,89. Carne bovina Frigon Colchão Mole corte, R$28,90 ao quilo. Carne bovina Frigon Peito corte, R$23,95 o quilo. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$6,45. Batata Mona Lisa, R$2,68 quilo. Cebola, R$2,68 quilo. Só até segunda para a loja da Zona Leste. 2 anos do Irmãos Gonçalves na Zona Leste, na Avenida Amazonas. Vem pra festa. A esperança chegou com a vacina, mas ainda vai demorar um tempo para a vacina